Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Você botar os textos bíblicos. Glória a Deus. Aleluia. Ontem ainda tivemos o Veredas Antigas, né? O seminário Veredas Antigas. Quem esteve fazendo ontem? Tem um bocado que ainda, porque eu acho que não conseguiu se levantar hoje não, né? Aí não veio, porque ainda está moído pela pisa santa que levaram do Espírito Santo. Mas glória a Deus por aquilo que Deus tem feito entre nós, em nosso meio. Temos certeza que é pela misericórdia dEle, pela graça dEle, amém? E que nós possamos continuar dando lugar para que o Senhor continue trabalhando em nós e nos fazendo cada vez melhores para Ele, em nome de Jesus. Nós vamos continuar nessa noite nossa série de estudos a respeito da restauração das portas de Jerusalém. E nós vamos entrar nesse domingo na terceira porta. Nós falamos já sobre a primeira porta, que foi a porta das... Porta das... Vocês estão meio preguiçosos para falar hoje, meu Deus do céu. A porta das... Muito bem. A segunda porta foi a porta do... Amém. Então, eu não vou recapitular, porque se eu for recapitular toda vez, quando a gente chegar na 12ª porta, vai ser meia hora só recapitulando as portas, né? Mas nós temos o link no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar as mensagens a respeito da restauração da porta das ovelhas e da porta do peixe. E hoje nós vamos entrar na restauração da terceira porta. Só lembrando a vocês que esse texto fala a respeito da restauração dos muros de Jerusalém, que foram destruídos pelos babilônicos, quando levaram o povo de Israel cativos, e foram destruídos os muros e as suas 12 portas. Havia 12 portas ao redor dos muros de Jerusalém. E depois de 70 anos de cativeiro, Deus permitiu que o povo voltasse para Jerusalém. E voltaram 6.000 judeus, mais ou menos, para Jerusalém, e encontraram a cidade em escombros e fizeram suas casas ali de maneira provisória, de maneira provisória mesmo, ficaram morando ali na cidade, só que eles não conseguiram reconstruir o muro de Jerusalém. Quase 100 anos depois que o povo voltou para Jerusalém, quer dizer, 170 anos depois da destruição dos muros de Jerusalém, Deus levantou Neemias, que na época era copeiro do rei do Império Assírio, de Artaxerxes, e ele voltou para Jerusalém e conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém. E nessa reconstrução dos muros, eles restauraram as portas, cada uma das 12 portas. E cada uma dessas 12 portas, ela tem um nome e elas têm uma finalidade. E nós estamos vendo que o Senhor está nos falando, porque cada porta dessa representa uma área da nossa vida, representa um lado nosso que precisa ser restaurado, que precisa ser renovado pelo Senhor Jesus. Amém? Então, nós vamos para Neemias 3, verso 6. Diz: e a porta velha repararam-na Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Amém? Então nós vamos entrar na restauração da porta velha a partir de hoje. Em nome de Jesus, vamos ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer a respeito desse tema e desse assunto para nós. Senhor, nessa noite nós queremos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais,
Queremos, Pai, repreender todo espírito de dispersão, todo espírito, Senhor, de dormência, todo espírito, Senhor, que atrapalhe a interação e a audição dos meus irmãos através dessa mensagem, Senhor, durante essa mensagem. Que no nome de Jesus o Teu Espírito Santo esteja queimando cada coração aqui, esteja despertando cada espírito, a fim de que haja sede e fome de ouvir cada palavra que o Teu Espírito irá dizer nessa noite. E que em nome de Jesus nada daquilo que o Senhor falar nessa noite se perca, Senhor, mas que em nome de Jesus produza o efeito que o Senhor deseja em cada coração e em cada vida presente aqui nesse lugar. Que em nome de Jesus a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha, Senhor, trazendo vida e eficácia à nossa vida espiritual e à nossa caminhada cristã, Senhor. Que em nome de Jesus o Teu Espírito esteja dominando sobre nossas mentes, sobre nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, durante todo esse tempo nós vamos estar falando a respeito de restauração. São 12 portas com 12 temas diferentes, e eu já falei para vocês, não espere que vai ter a porta da vitória, ou a porta da conquista, ou a porta das bênçãos, né? Ou a porta da esperança. Não, isso aí é com Silvio Santos. Mas nós vamos ter aqui áreas de sua vida que precisam ser restauradas, de nossas vidas que precisam ser restauradas, precisam ser trabalhadas, porque assim como nós, quando o Senhor Jesus nos alcança, assim como Jerusalém, a nossa vida, ela está cercada de escombros e de destruição, fruto de escolhas erradas, de decisões equivocadas que nós tomamos na nossa vida, e por nos afastarmos da vontade e do propósito de Deus para nós. Foi isso que aconteceu com Israel, foi isso que aconteceu com Jerusalém, e essa desobediência abriu as portas para que o inimigo entrasse e dominasse aquela nação e destruísse a cidade de Jerusalém. E as pessoas, depois do cativeiro, depois da provação, eles tiveram um crédito do Senhor. O Senhor fez com que eles voltassem à terra da bênção, mas eles voltaram e continuaram vivendo em meio aos escombros. Esdras e Zorobabel voltaram junto com o povo e eles reconstruíram o templo. E os sacrifícios e rituais do templo foram restaurados, mas a vida deles ainda continuava em meio a escombros e às destruições, frutos das escolhas erradas e dos erros e dos pecados dos seus pais. A vida espiritual dele, entre aspas, estava funcionando, mas tudo aquilo que era resquício do seu pecado e da sua vida passada, ainda eles conviviam com ele ainda, com os escombros e a destruição. E Neemias chegou lá e disse: isso está errado, a Jerusalém foi feita para ser um referencial de Deus, Jerusalém foi feita para ser a glória de Deus, Jerusalém foi feita para que as pessoas olhem ela e louvem o Senhor. Ela não pode continuar destruída, não pode continuar escombros, ela precisa ser restaurada. E aí Neemias começou a trabalhar para a restauração da cidade de Jerusalém, dos muros e das portas de Jerusalém. Então, quando nós vamos para o dicionário, a palavra restauração quer dizer pôr em ordem o que foi gasto pelo tempo ou pelo uso, retorno a uma situação ou estado anterior. Restauração é diferente de construção. Construção você constrói do zero. Restauração você está refazendo algo que já foi perfeito e você está fazendo com que ele volte ao seu estado original. Quando a Bíblia fala de restauração da nossa vida, o Senhor está exatamente fazendo isso. Ele está nos restaurando, Ele está fazendo com que nós voltemos ao estado original que Deus nos criou, em perfeição e em justiça. Amém? Jesus veio para restaurar a vida de Deus com o homem, a vida do homem com Deus, que havia sido destruída e interrompida por Adão, que tinha uma vida perfeita com Deus.
e foi deteriorada, foi deturpada pelo pecado e foi completamente destruída pelas consequências das suas escolhas erradas. E aí Jesus veio para restaurar o homem ao estado original que Deus criou ele, uma vida cheia de verdade, de justiça e de santidade e imperfeição em Deus. Amém? E esse é o seu trabalho do Espírito Santo, esse é o ministério do Espírito Santo dentro de nós. Ele trabalha constantemente, 24 horas por dia, nessa reforma, nessa nossa casa, vendo o modelo original, que é Jesus, olhando para ele e tentando reconstruir em nós esse modelo. Amém? Quantos têm entendido isso na sua vida? Então, queridos, você não foi salvo simplesmente para parar de beber, de fumar, de jogar, de ir para a farra, de ir para a festa, de se prostituir. É um propósito muito maior do que esse. Você foi salvo para ser reformado à semelhança de Jesus. Quer dizer, além de deixar o pecado, você tem que se encher da glória de Deus e do Espírito Santo de Deus, a fim de que você reflita a imagem de Deus através da sua vida. Você não foi criado, você não foi tirado do cativeiro para viver em meio aos escombros que o seu passado lhe conduziu, mas você foi feito, liberto do cativeiro, para que o Senhor possa lhe restaurar ao estado original que Ele criou você, segundo o modelo que é Jesus. E é essa restauração que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala a respeito do homem, e é isso que o Espírito Santo, esse é o ministério do Espírito Santo, fazer essa reforma, essa restauração, nos restaurar conforme a imagem de Jesus. E quem já viu aqueles restauradores trabalhando? Existem pessoas que trabalham com restauração de artes, por exemplo. E é um trabalho muito minucioso, é um trabalho muito, muito delicado, né? Ele tem que ter muito cuidado para não deformar, para não adulterar a imagem original. E assim é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é minucioso, ele é cuidadoso, ele é meticuloso, ele é específico no seu trabalho, na nossa vida, porque ele quer fazer-nos semelhante ao modelo inicial que é Jesus. Amém? Por isso ele tem um trabalho, ele tem tanta paciência conosco, por isso ele nos dá tanta chance, tanta oportunidade, e eu costumo dizer que cada dia que amanhece é uma nova oportunidade que Deus está nos dando de dizer: Senhor, eu posso fazer diferente de ontem, eu posso fazer algo novo, eu posso semear uma semente que eu não semeei para colher algo que eu nunca colhi. Se você encarar cada dia novo para você dessa maneira, queridos, nenhum dia vai ser entediante, nenhum dia vai ser cansativo, nenhum dia vai ser frustrante para você, porque cada minuto da sua vida é uma oportunidade que Deus te dá para corrigir o seu passado e para viver uma nova vida e escrever uma nova história baseada naquilo que Ele tem falado para você. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4. A partir do verso 17. Oh, aleluia. Nada melhor do que falar de restauração do que o apóstolo Paulo. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, ele achava que ele servia ao Senhor, ele achava que estava trabalhando para Deus, mas no caminho de Damasco ele se encontrou com o Senhor Jesus e descobriu que ele estava lutando contra o próprio Deus, contra aquele que ele amava, contra aquele que ele achava que estava servindo, que estava trabalhando para ele. Que choque deve ter sido para Paulo. Que decepção consigo mesmo Paulo deve ter tido, que frustração. Mas ao mesmo tempo a luz do Senhor iluminou a mente dele, o coração dele, a fim de que ele passasse a deixasse ser restaurado e entendesse qual era o seu propósito original e qual era o seu verdadeiro ofício em Deus. E ele pôde ter uma vida digna diante daquilo para que foi chamado. A partir do verso 17, Paulo diz à igreja em Éfeso: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles,
pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Quem aprende é quem entende, e você só desfruta daquilo que entende. Amém? Se é que o tendes ouvido, e neste fosse ensinado, se é que tendes entendido aquilo que você tem ouvido, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo em vós vos perdoou. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de Paulo. Queridos, a porta das ovelhas era a porta por onde passavam as ovelhas que seriam sacrificadas no templo. Nós já vimos a respeito disso e o significado disso. A porta do peixe era a porta pelo que os peixes que eram comercializados na cidade entravam. Nós já vimos o significado disso também. A porta velha, existe uma dúvida e existe um grande mistério a respeito dessa porta entre os historiadores. Eles entendem que ela recebeu esse nome por ter sido talvez a primeira porta, ou a porta mais antiga do muro, né, construída no muro. Mas não existe é a única porta, talvez, que não existe um significado específico ou uma finalidade específica para ela. Mas, no entanto, quando se fala sobre restaurar o velho, nós temos significados tremendos na palavra de Deus. E nós temos pelo menos dois significados: restaurar as veredas antigas, né, os velhos fundamentos, e restaurar o velho homem, ou transformar o velho homem no novo homem. E é sobre essa segunda, sobre esse segundo significado que eu quero falar nessa noite. Como diz Paulo aqui, nós temos uma tarefa de nos revestirmos do novo homem e de nos despojarmos da velha criatura. Esta é a renovação que o Senhor está querendo fazer em nós, desde o momento que você veio a Ele, aceitou a Ele, e disse: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, Salvador, e Senhor da minha vida, a minha vida não me mais pertence ao Senhor. Então, a partir desse momento, desde esse momento, o Espírito Santo já arregaçou as mangas, entrou dentro de você e começou a fazer uma faxina geral. Sabe aquela quando a pia está cheia de louça, que você arregaça as mangas e diz: eu vou começar logo esse negócio para terminar logo. E aí começa, e daqui a horas a pia está limpa, está toda a louça brilhando e você está satisfeito com o seu serviço. É assim que o Espírito Santo entra na nossa vida, e eu tenho certeza que Ele adora fazer isso. Quando Ele encontra a casa, quanto mais bagunçada a casa Ele encontra, mas Ele ama fazer esse serviço de restauração, ama fazer essa faxina. Mas Ele só pode fazer essa faxina e essa restauração se nós permitirmos, se nós dermos acesso a Ele, a todos os cômodos da nossa casa, a todos os lugares da nossa casa. Amém? Então, queridos, chega um momento de nossa vida que nós temos a nossa primeira experiência, que é o do novo nascimento, mas esse é só o primeiro passo, é só a entrada no reino. Para que você possa continuar caminhando no reino de Deus, você precisa começar e iniciar desde já o segundo processo da vida cristã, que é a restauração, que é a santificação, que é a regeneração, que Paulo fala lá em Romanos 12:2 como a renovação da mente, o que a Bíblia chama de santificação,
ou de transformação, ou de restauração mesmo. Então, essa mudança de vida, ela tem que começar a partir do momento que você aceitou Jesus. Ela é gradual e crescente, até que você chegue no final dos seus dias, você tem coisa para ser mudada, você tem coisa para ser restaurado, tem coisa para ser reparado na sua vida. Mas você precisa estar num processo contínuo e permanente e permitir que o Espírito Santo faça isso sempre na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma alusão a um animal que nos ensina bastante, que nós somos comparados a ele, como somos, nós cristãos somos comparados a ele, que é a águia. Amém? Quantos são comparados à águia aqui? Quantos querem ser águias? Amém? Tem alguns que não querem não, mas graças a Deus por você que quer. Amém? Então, a águia é a ave que possui maior longevidade da espécie. Ela vive cerca, em média, 70 anos. Porém, até chegar a essa idade, quando ela chega aos 40 anos de idade, mais ou menos a metade da existência dela, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Ela precisa passar por um processo traumático e doloroso de renovação. Quando a águia chega aos 40 anos de idade, as unhas delas estão compridas e flexíveis e já não conseguem mais agarrar as presas com a mesma intensidade. O bico, ele se torna alongado e pontiagudo. O bico, que é alongado e pontiagudo, ele começa a se curvar para baixo. E as asas se tornam pesadas em função da grossura das suas penas. As suas penas vão começando a ficar mais grossas e as asas começam a ficar pesadas e elas já não alçam voos tão altos como a águia jovem consegue. Então, a águia, ela precisa passar por um processo que é natural e que a própria natureza ensina ela a fazer. Nessa ocasião, a águia ela tem duas alternativas. Ou ela se deixa morrer, ou ela deixa que esse processo de degradação avance na sua vida e ela morre, ou ela enfrenta um doloroso processo de renovação que dura, em média, 150 dias. São 5 meses que a águia vai se isolar para passar por esse processo de renovação. Como é que se passa esse processo? Ela voa para o alto de uma montanha e lá ela faz um ninho que esteja próximo a um paredão, um local seguro de onde os predadores e outros animais não consigam pegá-la, e onde ela necessite fazer um voo firme e pleno depois da renovação. Então ela procura um lugar muito alto e faz um ninho próximo a um paredão, para que ela possa passar por esse processo de renovação. Chegando lá, encontrando esse lugar, ela começa a bater a cabeça, o seu bico, contra a parede, contra o paredão, até o bico cair. E ela consegue arrancar o bico, enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Quando o bico cai, ela espera pacientemente nascer um novo bico. Quando esse novo bico surge, quando esse novo bico desponta, ela arranca uma por uma as velhas unhas, as garras velhas que estavam já flexíveis e compridas. E aí ela espera novamente nascer novas unhas, novas garras. Com essas novas garras, ela vai arrancando as suas penas velhas e pesadas, uma por uma. Após 5 meses nesse processo da renovação do bico, das unhas e das penas, ela sai então do seu ninho e ela faz aquilo que os geólogos chamam de voo da renovação. Ela marca carreira de cima daquela montanha que ela se refugiou durante esse tempo, e ela se joga lá de cima,
e ela voa novamente com a mesma vitalidade que ela tinha quando jovem. E aí ela está pronta para viver mais 30 anos da sua vida, o segundo ciclo da sua vida, com toda a intensidade que uma águia tem. Então, amados, ou nós nos submetemos ao processo de renovação e restauração de Deus, ou nós morremos. Sabe o que acontece com a morte espiritual de muitos crentes? Não é o pecado, não são as tentações, nem muito menos é o diabo, mas é a acomodação e a inércia e a falta de resistência a se acomodar naquilo que tem vivido. Quando a vida cristã se torna uma rotina, o próximo passo é a morte espiritual. Quando a vida cristã se torna um marasmo, se torna sedentário, quando você se torna um sedentário espiritual, o próximo passo é a morte. Nós temos que ter o espírito de Caleb, amém? Quantos lembram de Caleb? Josué e Caleb foram 2 espias que foram enviados por Moisés para espiar a terra prometida. Chegando lá, os 12 espias passaram 40 dias rodeando a terra, espiando ela, e trouxeram os frutos da terra, e trouxeram um relatório, 10 deles trouxeram um relatório totalmente negativo para Moisés, e disseram: olha, essa terra realmente mana leite e mel, nós trouxemos um cacho de uva, foi preciso 2 homens para carregá-los, mas elas têm gigantes terríveis e poderosos, nós não podemos vencê-los. E eles inflamaram o povo com essa negatividade. Mas Josué e Caleb se levantaram e disseram: não, nós cremos no Senhor, e se nós nos agradarmos dele, se ele nos agradar de nós, ele nos favorecerá. Se ele prometeu que nos dará essa terra, ele nos dará, e nós comeremos esses gigantes como se fosse um pedaço de pão. E aí Deus chamou Moisés de canto e disse: Moisés, o que é que eu vou fazer? Eu vou destruir esse povo. Tem jeito não para esse povo não, Moisés. Moisés começou a interceder, começou a querer converter o coração de Deus. E disse: Senhor, se o Senhor fizer isso, o que vão dizer as outras nações? Que o Senhor nos tirou do Egito para que morrêssemos no deserto? O que vão falar do Senhor por aí? E Moisés foi por essa linha, e Deus disse: tá, tudo bem, Moisés. Depois de ser convencido por Moisés, entre aspas, porque Deus já sabia o que ele queria fazer. Mas aí Deus disse: olha, toda essa geração incrédula vai morrer no deserto. Somente Josué e Caleb e os que têm 20 anos para baixo vão entrar na terra prometida. E os que nascerem no deserto entrarão na terra prometida. Isso foi no 2º ano que o povo estava caminhando no deserto. Passou-se então 38 anos mais no deserto, porque Deus disse: para cada dia que os espias passaram espiando a terra, vai ser 1 ano no deserto. Para cada dia de incredulidade, é 1 ano no deserto que você passa, querido. E aí, 40 anos eles passaram no deserto. E aí o que aconteceu? Eles entraram na terra prometida. Passou-se 45 anos daquele episódio, passou-se mais 7 anos na terra prometida. Caleb então procurou Josué e disse: Josué, meu amigo, tudo bem? Josué disse: ô, Caleb, tudo jóia. E aí ele disse: olha, é o seguinte, você se lembra daquele tempo que nós fomos lá e nós trouxemos um relatório? Lembro perfeitamente. Lembra da promessa que o Senhor nos fez? Ele disse: lembra que o Senhor me deu aquele monte ali como herança? Ele disse que quando eu entrasse na terra prometida, aquele monte seria meu. E Josué disse: claro que eu lembro. Ele disse: pois então, eu vim reivindicar esse monte. Porque naquela época eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85, mas o meu vigor é o mesmo. O meu espírito está forte como naqueles tempos, e eu vou lá e vou vencer aqueles gigantes. E Josué disse: pode ir lá. E a Bíblia diz que Caleb foi lá com seus filhos, expulsaram os gigantes daquele monte e se apossaram do monte da bênção do Senhor. Amém, amados? Sabe por que nós não conseguimos alcançar as promessas de Deus para a nossa vida? Porque muitas vezes nós sentamos e passamos a chorar as nossas dores, os nossos cansaços, as nossas frustrações, as nossas decepções, e lamber nossas feridas, e não reagimos.
não nos submetemos a esse processo de renovação que a águia nos ensina. Querido, você não consegue mais voar, não consegue mais alçar os mesmos voos que antes. Pastor, aquilo ali era o primeiro amor passou. Quem disse que o primeiro amor tem que passar? Se passou é porque você não cultivou ele, você não alimentou ele da maneira como devia. Sabe, amados, nós precisamos nos submeter a esse processo de restauração. É uma escolha, ou nós nos submetemos a isso, ou nós morremos. O Senhor Jesus disse que nós temos que viver em novidade de vida. O Senhor Jesus disse que o homem interior, ele se renova a cada dia, ele tem que se renovar a cada dia. Ainda que o corpo exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Ainda que o seu físico esteja cansado, ainda que você não consiga mais fazer as mesmas coisas diante, o seu espírito tem que ser de um jovem. Mas pelo contrário, nós temos jovens de corpo e espírito de velho. Tem uma lição que nós temos que aprender que é a seguinte, queridos. Do Egito, Deus nos tirou. Da Babilônia, nós é que temos que sair. A Babilônia não pode ser restaurada. O Senhor disse que a Babilônia seria destruída e não poderia ser restaurada. Mas Jerusalém é restaurada pelos cativos que vieram da Babilônia. A glória de Deus, ela é restaurada por aqueles que eram cativos da Babilônia. E essa restauração é quando nós nos submetemos ao processo do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, amados? E esse processo, é isso que Paulo está falando ali em Efésios. Em Efésios 4, nesse texto que nós lemos. Nós vivíamos entenebrecidos no entendimento, não havia trevas no nosso entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que havia em nós, pela dureza do nosso coração. Esse era o retrato da gente longe de Deus, sem a revelação dos céus, sem a revelação da graça de Deus, da misericórdia e do amor do Senhor. Havíamos perdido todo sentimento e nos entregamos à dissolução para com avidez cometermos toda impureza. Mas ele diz, mas vocês não aprenderam assim de Cristo, vocês não entenderam algo diferente em Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade de Jesus, porque alguns têm uma experiência religiosa e acham que estão servindo a Deus, quando não estão. Apenas entrado num processo de abstinência de alguns pecados, e a abstinência é diferente de libertação. A abstinência, na primeira oportunidade que você tiver, você vai e faz de novo, você bebe de novo, você fuma de novo, você se prostitui de novo. Libertação lhe dá asco, lhe dá nojo, lhe dá repulsa por aquele pecado. Você diz, ali eu não passo mais, aquilo ali eu não toco mais, aquilo eu não faço mais. O Senhor Jesus, ele não vem nos fazer num processo de abstinência, mas de libertação. Um verdadeiro encontro com Deus nos liberta. Porque quando somos libertos, queridos, o pecado que tão de perto nos rodeia, ele não nos seduz mais. Tem gente que era beberrão, deixou de beber, não pode ver uma propaganda de cerveja que enche a boca d'água. Diz, eita, meu Deus do céu, aquela loirinha gelada ali. Vem dizer para mim que foi liberto? Não foi. Vivia uma vida de prostituição, não pode passar uma mulher com uma roupa indecente que ele acompanha até virar a esquina. Capaz de bater com o carro se estiver dirigindo. Foi liberto? Não foi, amados. O que falta é a oportunidade de você pecar. Se a oportunidade surgir, você cai.
Essa é a grande verdade. Aqueles que estão em abstinência permanecem santos enquanto não existe a oportunidade de você pecar. Enquanto a oportunidade não bate na porta e diz, ei, olha aqui. E o diabo sabe onde é o seu ponto fraco. Mas você também sabe. Hein? E é por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. Se você sabe qual é o lugar que te faz pecar, as pessoas que te fazem pecar, a hora que te faz pecar, aquilo que você vê que te faz pecar, os ambientes que te fazem pecar, então não foge disso. Se você vai subir num prédio de 50 andares, você não vai andar no parapeito do prédio assim, brincando, feito uns caras que fazem uns vídeos por aí. Faz? Não. Eu mesmo não tenho medo de olhar até lá para baixo. Eu tenho medo de olhar para cima quando eu estou na altura, quanto mais para baixo. Eu não sei porquê, mas Deus, você já tentou olhar para cima, dá um medo medonho, parece que o chão vai sumir e você vai cair. É o que Paulo está dizendo aqui, não deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo, querido. Existe um lugar sobrando na sua mesa? Dê ele a Jesus, não dê ao diabo não. Existe um lugar sobrando no seu carro? Dê ele a Jesus, não dê ele ao diabo não. Existe um lugar sobrando na sua cama? Dê ele a Jesus, não dê ao diabo não. Não deis lugar ao diabo. Fazendo assim, você não vai cumprir as concupiscências da carne, amados. Mas a carne é fraca, pastor. Mas o pecado não é vitamina, não. Para fortalecer a carne, não. Amém. O mesmo texto diz que a carne é fraca, diz que o espírito é forte. Amém. Glória a Deus, aleluia. O grande problema é que o homem tenta maquiar as coisas desde o jardim do Éden. Um comportamento de ocultar suas culpas e vergonhas, achando que com isso será aceito melhor. E assim caminha a humanidade. Para que você possa passar pelo processo de restauração, você precisa se expor, querido. E é isso que muitos não querem. O Senhor, talvez Jesus entrou no templo e tinha um homem com a mão mirrada, há muito tempo, e ele estava com as mãos mirradas, e talvez ele tivesse escondido lá atrás, com vergonha da sua deficiência, e Jesus percebendo aquele homem, Jesus estava pregando na sinagoga, ele chamou o homem à frente e disse, vem aqui, chamou ele, botou ele na frente, todo mundo, estenda a sua mão, doente, e o homem estendeu a mão, e quando ele estendeu a mão, sua mão foi curada. Jesus quis expor aquele homem à vergonha? Não, Jesus quis tirar aquilo que aquele homem escondia, para que viesse à luz e ele fosse liberto. Para que todos pudessem ver a restauração na vida deles. A grande questão é que a gente quer viver uma vida aparente, uma vida de máscara, uma vida de fantasia. Não, eu estou na igreja, a minha vida é maravilhosa, eu não peco, eu acordo toda madrugada para orar. Eu leio a Bíblia todinha, todo ano. O Senhor Jesus não está falando, Paulo não está falando sobre isso. Paulo está dizendo, se realmente, se você aprendeu de Cristo e ouviu, e nele foi ensinado como está a verdade, e se essa verdade penetrou na sua alma e no seu coração e mudou os seus hábitos, você que mentia não mente mais, você que roubava não mente mais, você que se irava não ira, mas não se peca, você que se prostituía não se prostitui mais, você que fazia coisas erradas, você passou a fazer as coisas certas com aquilo que você fazia de errado. É isso que Paulo está dizendo, se você realmente entendeu o que Jesus está dizendo, então você tem essa mudança de vida. Se não, querido, você não entendeu nada. Tinha um irmão lá em Palmeirina que era um xarope, era uma ovelha mais chata que a gente teve.
E aí, quando a gente terminava de pregar, que o irmão fazia algo contrário do que eu tinha pregado, ele dizia, aí pastor, não entendeu nada. Não entendeu nada. Mas ele dizia umas verdades de vez em quando, e esse não entendeu nada, e a gente ficou com esse entendeu, não entendeu nada. Toda vez que alguém fazia alguma coisa errada, ficou esse jargão. Sabe, amados, se você entendeu e continua fazendo a coisa errada, você não entendeu nada, não entendeu foi nada. Se você entendesse realmente, você deixava as práticas velhas e renovava a porta velha na sua vida. A porta velha, você vai ver que tem trancas, ele restaurou trancas e ferrolhos, né? Diz que levantaram suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Isso quer dizer que ela tinha trancas e ferrolhos. Então ela não podia ser aberta de fora para dentro, ela só podia ser aberta de dentro para fora. O diabo ele só tem acesso à sua vida se você abrir ela de dentro para fora. De fora para dentro ele não tem acesso, ele não pode arrombar a sua porta, ele não pode entrar sem legalidade. Ele só pode entrar se você abrir as trancas e os ferrolhos e permitir que ele entre. Amém? Glória a Deus por isso, por esse entendimento. O problema é que esse padrão de ocultar o verdadeiro eu e de viver um pseudo-evangelho, ele virou tradição em nossas igrejas. E as pessoas já entram dentro dela encaixados nesses padrões religiosos e tendenciosos existentes, colocando uma capa entre as suas verdades. Sabe por que é que Jesus disse que o reino de Deus é tomado por esforço? Porque o evangelho, ele só tem efeito na sua vida se você se expor ao confronto. Quando Deus fala sobre Moabe, sobre o povo de Moabe, ele diz algumas coisas sobre ele terríveis lá em Jeremias. E ele diz que o povo de Moabe é como aquele que é uma expressão meio nojenta, mas está na Bíblia, eu vou reproduzir para vocês. É como aquele que produz suas fezes e se deita por cima dela. O pecado de Moabe era desse jeito, porque um dos pecados de Moabe era orgulhoso, Moabe é ativo. Moabe quer dizer semente do pai, porque Moabe foi gerado através do incesto entre as filhas de Ló e ele. E daí surgiu o povo moabita. E o povo moabita era altamente orgulhoso, altivo. E Deus disse, seu orgulho e sua altivez faz com que você produza suas fezes e caia por cima dela mesmo. E ele diz, outra coisa que ele disse sobre Moabe é, vocês escondem as espadas, vocês rejeitam o uso da espada. Sabe o que é isso, querido? Gente que foge do confronto. Sem confronto não há cura, nem restauração. Se você não permite ser confrontado naquilo que você está errado, naquilo que precisa ser restaurado, naquilo que precisa ser mudado do velho para o novo, você não pode ser restaurado, nem renovado pela palavra do Senhor. O evangelho que não confronta não é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho que passa a mão na sua cabeça e diz, é assim mesmo, Jesus entende. Eu já disse, vou repetir, tem um demônio no inferno chamado Deus entende. Deus entende, meu Deus me entende, né, irmão? Deus entende, irmão. Querido, o fato de Deus lhe entender não lhe dá o direito de continuar sendo sem vergonha, não. Sabia disso? O fato de Deus lhe entender as suas fraquezas e as suas dificuldades não lhe dá o direito de você continuar vivendo esse evangelho sem vergonha que você vive, não. Pelo contrário, Deus entende, mas Ele quer mudar essa situação e essa realidade na sua vida. Ele lhe recebe do jeito que você é, mas Ele te ama tanto que Ele não quer lhe permitir que você continue do jeito que você é. Por isso Ele te confronta,
Por isso ele coloca a espada apontando para você, dizendo: você precisa morrer. A restauração da porta velha requer paciência, tempo e cuidado. Por isso muitos rejeitam esse processo. Nós preferimos as bênçãos, nós preferimos as conquistas, as vitórias. Nós queremos que Deus mude toda a bagunça que a gente fez de 20 anos. A gente quer que Deus mude em um mês. A bagunça que a gente fez no nosso casamento, nas nossas finanças, no nosso corpo físico, na nossa vida moral. A gente quer que Deus mude em um mês. A bagunça toda que nós passamos 20 anos bagunçando, jogando tudo para o ar. A mudança pode ser repentina, mas as consequências dessa mudança podem demorar mais um pouco. É como o efeito de um remédio. Você toma um remédio, você acha que psicologicamente você está com dor de cabeça, você toma um remédio e diz: eita, já passou minha dor de cabeça. 5 minutos depois você tomou. Quando é comprovado que aquele remédio ele só começa a fazer efeito pelo menos de 1 a 2 horas depois que você tomou, que ele entra na corrente sanguínea e começa a fazer os efeitos no seu corpo. Mas 5 minutos depois que você toma um remédio para dor de cabeça, você já acha que já passou. Muitas vezes as mudanças espirituais na nossa vida são psicológicas, não são verdadeiras. Porque nós respeitamos o tempo do processo para que elas se processem e se reproduzam dentro de nós. Não existe remédio com um efeito instantâneo, queridos. Não existe. Não existe. Assim como não existe também no mundo espiritual. O povo de Israel preferia viver entre os escombros do que se submeter ao processo de restauração. O povo de Israel passou 100 anos ali vivendo entre aqueles escombros, porque eles não se submeteram a um processo de Deus, de dizer: se organizem, se juntem, ouçam minha voz, me busquem a estratégia, vamos trabalhar para reconstruir esses muros. Nenhum líder se levantou ali. Foi preciso que Deus trouxesse Neemias, lá da fortaleza de Suzã, na Síria, numa viagem longínqua, e 2.000 quilômetros de distância, para que em 56 dias ele levantasse os muros que em 100 anos o povo não conseguiu levantar. Essa atitude de Neemias quer dizer uma coisa, queridos: por mais difícil e longo que seja o processo, para Deus nada é impossível. Por mais bagunça que você tenha feito na sua vida, por mais sujeira que você tenha feito nos seus ambientes, o Espírito Santo, Ele põe tudo em ordem. Ele é capaz de colocar tudo em ordem. No entanto, é necessário se submeter ao processo dele. No entanto, é necessário se submeter às demandas que ele lhe exige. Eu falei uma coisa nessa aula do Misto, quinta-feira. E é outro texto que eu quero que nós leiamos, que eu vou concluir com ele já essa hora, meu Deus. Gênesis 32, 24 a 30. Gênesis 32, do 24 ao 30, fala a respeito da luta de Jacó com o anjo no Val de Jaboque. E foi uma expressão que eu usei na aula de quinta-feira do início, que eu quero repetir aqui. Eu ouvi alguém falando e eu quero repetir aqui para vocês. Não confie em ninguém que não seja manco. Não confie em ninguém que não manqueje. O que é isso, pastor? Está doido?
Nós vamos ver esse texto aqui e você vai entender porque eu estou falando isso. Diz a palavra de Deus: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Muitas vezes esse processo de restauração é um processo solitário, de solitude, entre você e Deus. Talvez você tenha um exército de intercessores ao redor da terra, orando por você, intercedendo por você. E isso te fortalece espiritualmente. Mas fisicamente, talvez seja um processo que você vai ter que passar sozinha. Porque, queridos, muitos dos nossos relacionamentos que nós tínhamos no mundo, quando nós servimos as trevas e quando nós não cumprimos o propósito de Deus, não entendem a nossa mudança quando nós nos propomos a viver o propósito de Deus. E por não entenderem, eles fazem como os irmãos de José. Se enchem de inveja e tramam contra nós. José recebeu sonhos de Deus, e aqueles sonhos definiam o futuro dele, era algo que Deus estava projetando para o futuro dele. Ele, na sua inocência, na sua inexperiência, foi contar aos seus irmãos, foi contar às pessoas erradas, e os seus irmãos passaram a tramar contra ele. Talvez esse processo de restauração, Deus esteja tirando muletas de vocês. Relacionamentos que eram muletas para vocês. Relacionamentos que vocês se apoiavam e que pensavam que era tudo para vocês. E quando na verdade eram relacionamentos que te afastavam do Senhor. Talvez você não entenda porque Jesus chamou Pedro de diabo e Judas de amigo. Pedro se ofereceu para morrer no lugar dele. Jesus disse: afasta de mim, Satanás. E Judas, quando foi entregar ele aos seus algozes, havia vendido ele, e ele disse: amigo, aqui vieste fazer, vem, faz logo. Porque Jesus nos ensina com isso, queridos, que amigo não é aquele que dá tapinha nas costas, não é aquele que nos enche de elogios, não é aquele que nos enche de presentes. Amigo é aquele que nos ajuda a cumprir o propósito de Deus para nós. Amigo é aquele que nos ajuda a ir para a cruz. Aqueles que tentam nos tirar da cruz são pseudo-amigos. Na verdade, eles estão querendo te tirar do processo. Jacó ficou só. E vendo que não prevalecia contra ele, não, antes, 24. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele lhe disse: não te deixarei, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Jacó, um dos significados de Jacó é usurpador ou enganador. E era isso que Jacó tinha sido a vida inteira. Jacó havia enganado seu irmão, comprando o direito para a genitura, se aproveitando do momento de fraqueza dele. Jacó tinha enganado seu pai para pegar a bênção que era do seu irmão, da primogenitura, se fazendo passar por Esaú. Jacó, de certa maneira, usou de artifícios para enriquecer com as ovelhas do seu sogro. Jacó, ele vivia uma vida de trapaças e de jeitinhos. Que ele sempre era daquele jeito que ele sempre fazia que a coisa desse certo para o lado dele. Não importasse o processo, ele queria chegar no fim. Conhece alguém assim? Não. E o que aconteceu com Jacó? Jacó encontrou-se com o Senhor. E não há um homem que se encontre com Deus verdadeiramente, que lute com Ele, para não ter a sua vida mudada e marcada, e o seu nome mudado. E o anjo perguntou a Jacó, disse: Jacó, como é o seu nome? E ele disse: Jacó. Ele podia ter inventado um apelido, um outro nome. Ele disse: meu nome é enganador, meu nome é usurpador. E todas as pessoas que se referiam a Jacó se referiam dessa maneira: ei, enganador, usurpador, porque era esse o significado da palavra dele em hebraico. E Jacó disse: meu nome é esse. E o anjo disse o que a ele? Então disse: não chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel,
pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Deus disse: o teu nome será mudado a partir de agora, Jacó. Você não será mais enganador, você será Israel, príncipe de Deus. Amém? E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Não confie em ninguém que não manqueje. Não confie em ninguém que não seja manco, que não tenha tido essa experiência de ter sido marcado pelo Senhor, de ter sido confrontado pelo Senhor, de ter sido o seu nome mudado pelo Senhor, de ter sua identidade transformada do velho homem para a nova criatura. Não confie em ninguém que não tenha restaurado a porta velha nos seus muros. Porque só esses são capazes de resplandecer a verdade de Deus nas suas vidas. Aqueles que não se deixam ser tocados na sua intimidade, aqueles que não se deixam ter o seu nome e o seu passado mudado, não são dignos de resplandecerem a glória de Deus. Somente aqueles que passam pelo processo de restauração, de saírem mancando do encontro com Deus, é que podem ser dignos de resplandecer a glória do Senhor e de viverem o processo de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Por fim, essa Bíblia, essa porta nos ensina também que esse despojamento ele não é individual. Ele é também parte de um trabalho coletivo. Tanto o velho como o novo homem são coletivos. Tanto é que a restauração da porta velha e de todas as outras portas, ela não foi feita por uma pessoa só. Ela foi feita por várias famílias. As famílias que viviam em frente do muro restauravam aquela porta ali. A sua comunhão e o seu processo de santificação passa pela sua inclusão no corpo de Cristo. No processo coletivo de restauração e de mudança de vida que Deus faz no mecanismo chamado igreja. Você não pode se trancar dentro do seu quarto: se eu vou mudar minha vida aqui agora, vou ficar aqui, eu só vou sair daqui quando eu for mudado. Você pode sair até um monge de lá. Mas o seu interior ainda vai estar corrompido. Porque a restauração interior só se processa através do relacionamento com outras pessoas. De se submeter a autoridades. De se submeter a processos que lhe são colocados. De seguir trilhas que lhe são impostas pelo Senhor. De fazer parte de algo maior, que não seja somente o seu umbigo, o seu reino, os seus projetos pessoais. A sua restauração interior só começa a ser processada quando você entender que não tem nada a ver com você, que tudo tem a ver com Ele e com o seu reino. A restauração, então, ela é feita por muitos, não é por um só. No mesmo propósito, na mesma obra, cada um com a sua medida de fé, cada um com a sua medida do dom de Cristo, um ao lado do outro, cada um com o que é seu, mas todos em um único propósito, a edificação do corpo de Cristo. O muro, ele não é levantado com apenas um tijolo. Ele é construído com vários tijolos colocados interpostos, um sobre o outro. E cada tijolo ele tem que entender o seu lugar. Ele tem que entender que vai existir outros acima dele, e outros abaixo dele, e outros ao lado dele. E que isso não faz menos importante, porque se ele for tirado dali, aquele muro se torna mais frágil e mais volúvel.
Então a restauração da porta velha passa pela necessidade de você entender que você precisa ser inserido no corpo de Cristo, para que esse processo de restauração se processe na sua vida. Porque Deus aprove ao Senhor escolher a igreja, um mecanismo imperfeito, porque onde existem homens há imperfeição, mas aprove ao Senhor escolher a igreja como um mecanismo para estabelecer o seu reino na terra. E o próprio Paulo diz em Efésios 4 que Deus instituiu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim da edificação, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação, quer dizer, para a construção do corpo de Cristo, dos quais nós somos pedras vivas. Sua restauração passa primeiro pelo seu desejo e pela sua disposição de querer essa mudança, de submeter ao processo da águia. Em segundo lugar, passa pela sua responsabilidade em sair da Babilônia e restaurar Jerusalém, que está em escombros, para a glória do Senhor. E em terceiro lugar, passa pelo seu entendimento que você sozinho, você não consegue, mas você precisa da ajuda de outros, que já caminharam um pouquinho mais com você, ou que estão passando pelas mesmas lutas que você, para que você possa compartilhar os seus fardos e repartir os fardos deles com você, a fim de que você possa chegar mais longe. Porque sozinho você pode ir mais rápido, mas não consegue ir tão longe quanto você estiver acompanhado. E o objetivo do reino não é chegar mais rápido, é chegar no fim. Os trabalhadores da primeira hora receberam o mesmo salário dos trabalhadores que trabalharam o dia inteiro. O Senhor Jesus, Ele não quer saber da sua rapidez em chegar no final. Ele quer saber da sua eficiência, de que você chega ao final. E se você estiver acompanhado, você pode ir muito mais longe do que mais rápido. Restaurar a porta velha, querido, não é fácil, assim como restaurar a porta das ovelhas, assim como restaurar a porta do peixe. Mas Jesus nunca nos disse que seria fácil. Mas Ele nos disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você tem a maior força que pode existir nesse mundo para te capacitar e te fortalecer a vencer todos esses processos. Essa força vem da pessoa que se chama Espírito Santo de Deus, que vive dentro de você. E que você pode acordar todas as manhãs e dizer: bom dia, Espírito Santo, eu quero passar o dia contigo, eu quero ter momentos com você, eu não quero te ignorar. Eu sei que você está aqui e você é importante, sua presença é importantíssima e fundamental para mim. Eu quero compartilhar o meu dia com você. Eu quero dividir o meu dia contigo. As minhas emoções, as minhas escolhas, as minhas decisões, as minhas reações, eu quero compartilhar com você, Espírito Santo. E assim você estará restaurando essa porta velha, com trancas e ferrolhos do lado de dentro, bem fechadas, para que nada de fora interfira no seu interior, mas que somente aquele que está dentro de você, que é o Espírito Santo, possa reformar tudo lá dentro, sem nenhuma interferência exterior e externa, porque a sua porta velha vai estar bem fechada com trancas e ferrolhos. O Senhor Jesus está nos chamando a essa restauração, queridos, e nós temos essa decisão e essa escolha a fazer. A mesma decisão da águia que quando chega aos 40 anos. Ou continuamos envelhecendo e ficando obsoletos, ou nos submetemos ao processo de restauração e renovação. E nos renovamos para caminhar mais outro tanto desse que temos caminhado até hoje aqui.
A águia aos 40 anos ela consegue se renovar para alçar voos mais altos ainda e para viver mais 30 anos na sua vida. Com vigor e força. E assim temos que ser nós. O Senhor está levantando uma geração de Calebes que não se rendem ao cansaço físico, mas se submetem à renovação espiritual, que dia após dia ele faz mais forte, mais vigoroso e mais intenso em Deus. Entre os presentes que nós tivemos em Palmeirina, nós conhecemos uma ovelhinha chamada Irmã Joana. A Irmã Joana, ela morreu com 94 anos de idade. Até os 92, mais ou menos, ela teve com a gente. Os 2 últimos anos de vida, talvez o último ano de vida, ela passou de cama e uma família adotou ela, porque ela morava sozinha. E ela era uma senhora encurvada assim. Ela tinha uma deformidade nas costas terrível. E ela com 92 anos, analfabeta, não sabia ler, morava sozinha em casa. É difícil identificar uma ovelha mais intensa em Deus do que a Irmã Joana, que nós tivemos em Palmeirinha. Ela era a primeira a chegar no culto, a última a sair, a que mais dançava, a que mais se alegrava, a que mais interagia no culto. Cheia de fé, de vigor, de fidelidade ao Senhor. Às vezes na hora da oferta a gente via ela criando um certo tumulto dentro da igreja, quando a gente sabia o que era. É porque quando ela não tinha dinheiro, que ela era aposentada, ganhava aposentada, quando ela não tinha dinheiro, na hora da oferta ela saía pedindo emprestado aos irmãos, para poder ofertar. Dizia, depois eu lhe pago, quando eu receber eu lhe pago. A gente fazia uma feijoada, a Irmã Joana vendia, enquanto os irmãos vendiam 5 ingressos, 3, a Irmã Joana vendia 30, 40 ingressos na igreja. E segundo relatos dizem que ela morreu ajoelhada na cama, com os braços levantados, glorificando a Deus e falando com os anjos que estavam vindo buscá-la. Com o espírito renovado de um Caleb. E eu já disse ao Senhor, é com esse espírito que eu quero morrer, Senhor. Não quero nada menos do que isso para mim. Não me retire a paixão, não me retire o fervor, o vigor. Não deixe que nada me retire. Eu estou precisando renovar essa porta velha esses dias, querido. Eu não sei você, mas eu estou. E eu quero terminar esse culto fazendo oração junto contigo, clamando ao Senhor, vem Deus, e restaura essa porta velha. Restaura esse vigor, restaura essa intensidade, restaura essa vivacidade espiritual, em nome de Jesus, amém? Podem ficar em pé, nós vamos orar, encerrando. Oh, Jesus, meu Deus. Esse é um ano de acabamento, nós estamos dizendo, o Senhor está construindo algo em nós, e está fazendo o acabamento. O acabamento se refere a detalhes, aos últimos detalhes que uma casa precisa. É talvez a fase mais dispendiosa de uma construção. Mas é a fase que vai dar a identidade final daquela construção. O preço é mais alto, mas o resultado é o mais visível possível. Ninguém vê os alicerces, ninguém vê os fundamentos, mas todo mundo vê os acabamentos. É aquilo que está exposto que revela quem nós somos por dentro. Essa é a fase de revelarmos, de Deus trabalhar em nós, para que possamos revelar a beleza da sua santidade, da sua glória e da sua formosura.
E durante todo esse ano nós passaremos por esse processo. Processo onde o Senhor vai estar nos confrontando. Vai estar trazendo pecados à tona. Vai estar trazendo coisas que nós escondemos, que nós omitimos, que nós deixamos na obscuridade. E o Senhor vai estar trazendo a luz. Não é para nos envergonhar, não é para nos afrontar, mas é para nos confrontar, a fim de que sejamos restaurados. Como o homem da mão ressequida, o Senhor Jesus está querendo que nós disponhamos os nossos defeitos, as nossas deficiências, a fim de que sejamos libertos. O diabo muitas vezes coloca em nosso coração que é vergonhoso confessar pecados, confessar fraqueza, quando na verdade a vergonha está em viver uma vida oculta em pecado. E a confissão faz com que revelemos em secreto aquilo que pode ser revelado em público, caso não seja confessado. E mais, nós temos aprendido que quem confessa a tentação evita confessar pecados. Quanto mais transparente você for, quanto mais luz houver sobre sua vida, menos trevas haverá, menos escuridão haverá. A Bíblia diz que o ladrão, ele gosta das trevas, ele gosta de trabalhar à noite. Quem trabalha com segurança sabe disso. Um ambiente iluminado não é um ambiente propício para o ladrão, para o assaltante. Assim é a nossa vida. Quanto mais luz há, menos o diabo ele se sente à vontade. Menos o inimigo tem liberdade para agir e para trabalhar na nossa vida. Portanto, deixe a luz de Deus invadir cada área da sua vida, cada compartimento, cada hábito seu, cada coisa que está em oculto, a fim de que você seja restaurado, a fim de que a porta velha seja restaurada na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem alguém que lhe acompanha, você tem discipuladores, você tem seus líderes de célula, você tem pastores na igreja. Você não precisa continuar carregando esses pecados em oculto. Você pode, tem liberdade de confessar, de abrir o coração. E aqui existem homens e mulheres de Deus que vão te ajudar a serem restaurados em nome de Jesus. Então faça isso. O Espírito Santo vai continuar falando com você durante essa semana. E ainda essa semana você terá que tomar a decisão que a águia toma, de ou buscar a restauração ou morrer do jeito que você está. Que em nome de Jesus você escolha a restauração, a fim de que você possa alçar voos mais altos ainda, com mais vigor e vitalidade, em nome de Jesus. Amém. Que os montes se